Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. Hoje, como eu falei de manhã, nós estamos aqui numa configuração um pouco diferente, porque o pastor está de férias. E hoje nós estamos fazendo a liturgia e teremos a mensagem com o reverendo Eurípides. Vamos então abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós leremos os versículos 1 e 2. 1 Samuel 2, versículos 1 e 2. Diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Vamos fazer uma oração então? Nesse momento, convido os irmãos a baixar suas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, porque o Senhor, na sua maravilhosa bondade, tem nos protegido até aqui, tem nos levado, nos guiado e nos orientado, Senhor. Queremos agradecer pela vida de todos que estão presentes, Pai. O Senhor fez possível essa reunião nesse momento. E também todos os que nos assistem, Senhor, via internet, que possam também receber todas as mensagens que vamos passar aqui, ó Pai, a pregação da Tua Palavra, Senhor, a Tua mensagem, o Teu Evangelho. Queremos agradecer pelas nossas saúdes, Pai, pela nossa provisão que o Senhor tem nos dado. Nesse momento nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, nesse culto de hoje, dirigindo, Pai Santo, as atividades, e que o Senhor aceite esse culto, Senhor, que faremos a Ti. Que o Senhor Espírito Santo, ó Pai, esteja conosco, nos edificando principalmente, ó Pai. E nós agradecemos por mais esta provisão. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados neste momento. Esteja conosco no restante da noite. Em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar um hino, irmãos. Cantaremos o hino 137, Abrigo Temporal. Então, ao som do playback, nos levantamos. Refúgio da tribulação, é
Podem sentar. Mas agora nós passaremos por uma parte de oração, de confissão de pecados, porque isso é necessário. Como nós sempre estamos falando, nós não merecemos nada de Deus, porém, Ele nos dá essa chance de nos arrependermos e pedirmos perdão para Ele em oração. Então nós vamos orar nesse momento. Eu queria pedir para que cada irmão fizesse sua oração silenciosa e depois de alguns momentos eu gostaria de pedir para que o nosso irmão presbítero Ailton fizesse uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos, Senhor, nesse momento na Tua casa de oração, participando, Senhor, do Teu culto, participando, Senhor, do Teu louvor, que o nosso louvor chegue a Seu trono, Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que se dispuseram a sair das suas casas, Senhor, nesse dia frio, e estão aqui nesse instante, Senhor, para te louvar de coração. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão em casa, que elas também possam, Senhor, se regozijar com a Tua palavra, e que eles possam, Senhor, na próxima oportunidade estar conosco. E pedimos também para aqueles que viajam e que estejam protegidos por Ti. Mas com tanta alegria de participarmos desta reunião, deste culto a Ti, Senhor, nós também estamos entristecidos, porque nesse momento lembramos, Senhor, da nossa situação de pecador, da nossa situação, Senhor, de vida em pecado, embora, Senhor, lutemos contra os nossos pecados. Infelizmente, Senhor, nós somos fracos e por muitas vezes nós caímos. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a estar mais próximos de Ti, porque nós mesmos, Senhor, nada podemos fazer sem a Sua ajuda. Que nós tenhamos, Senhor, consciência, condições e alegria para estarmos sempre, Senhor, na Tua presença, em cada momento das nossas vidas, tanto aqui na igreja como fora dela, no trabalho, nos estudos, no nosso lar. Que possamos, a cada dia, estar mais próximos de Ti, e somente dessa forma, Senhor, saberemos e poderemos, Senhor, lutar contra o pecado que nos aflige. Sempre agradecido, Senhor, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz para lavar os nossos pecados. E por isso, Senhor, nós somos ligados a Ti, porque Tu nos escolheste como os Teus filhos. Abençoe esse momento de culto, abençoe o pastor Eurípides, que vai trazer a mensagem que com certeza Tu colocaste no seu coração. Abençoe na sua saúde, na sua vida, e muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos muito a Ele e principalmente a Ti, pela presença dEle conosco. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos passar agora para a nossa leitura congregacional. Os irmãos puderem abrir nos
no Salmo 119. Então, Salmo 119, nós vamos ler dos versículos 113 a 120. E nós faremos uma leitura onde eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Salmo 119, do 113, verso 113 ao 120. Diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ao Senhor? Cantaremos agora o hino de número 61, Ações de Graças. Ao som no playback, podemos levantar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Podem sentar. Nós vamos dar agora a entrada na parte da palavra, edificação. E quem vai pregar aqui a mensagem será o reverendo Eurípides. Eu gostaria novamente de agradecer, sei que o Ailton agradeceu por nós na oração,
novamente agradecer a presença do reverendo e da sua família aqui na nossa segunda igreja. Muito bom contar com vocês nesse período de férias do nosso pastor. Chamo o reverendo então. Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós, sempre nos trazendo sempre grandes alegrias. Quando eu fui convidado a estar aqui com vocês, esses 2 domingos, esse e o próximo, eu senti muito feliz, porque talvez nem todos aqui estão lembrados, mas meu primeiro sermão foi aqui nesta igreja. Foi em 98. Trabalho do Grêmio Estudantil. Era um mês da família, cabra vindo do interior de Minas Gerais, com aquele sotaque caipira, com vergonha, até mesmo medo, e o Grêmio incumbiu de pregar aqui, naquela circunstância, num trabalho sobre família. Confesso que a mesma sensação daquele dia ainda sinto até hoje, quando subo ao púlpito para falar da palavra do nosso Deus. Mas Deus tem nos agraciado, nos dado forças para continuar a nossa jornada. Quero agradecer a todos os irmãos que estão orando por mim, pela minha família, que têm fazido aí parte desta família em oração em favor da minha saúde. Agradeço de coração. Quero informá-los que a minha situação de saúde ainda está no impasse, mas agora vejo um sol no horizonte. Até 2 semanas atrás, com as cirurgias seletivas suspensas, estava tudo complicado, tudo embolado. Mas, como eu disse, há 2 semanas o cirurgião me chamou para uma consulta e encaminhou a minha cirurgia. Ele ficou de retornar para mim 2 semanas, inclusive amanhã completa 2 semanas. Estou ansioso, aquela ansiedade santa que nós sempre falamos que o crente pode ter, que não é aquela ansiedade demasiada, mas aquela expectativa para saber o que vai acontecer. Continue orando por mim, para que essa cirurgia então saia e assim eu dê procedimento ao meu tratamento, porque está parado até o momento. Vamos então à palavra de Deus. Nós queremos meditar com vocês nesta noite na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer uma reflexão dos versos 17 até o verso 21. E nós vamos falar sobre o temor, o temor de Deus, vivendo no temor de Deus. Vamos lá ao nosso texto? Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos fazer as leituras então, vamos lá no versículo 17. A partir do versículo 17 diz assim então a palavra do nosso Deus. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra santa. Agradecemos ao Pai porque agora rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que saiamos, ó Pai, desta casa de oração sempre convictos, ó Pai, que o Senhor Deus é soberano sobre a nossa vida. Ajude-nos, ó Pai, da compreensão na mesma e nos fortaleça para esses dias difíceis. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, vivendo no temor de Deus. O temor de Deus não é você se encolher num cantinho de sua casa, apavorado e com medo da situação ou de alguém.
O temor de Deus não é o medo de um tirano ou até mesmo de um ditador. Como muitos acham que temer a Deus é você ter medo de alguém muito autoritário. Nós não precisamos temer a ira dele, a menos que tenhamos pecados não confessados. Porque, como vamos ver, Deus também é Deus de justiça. Temer a Deus, então, é você ter reverência, é você ter admiração por Ele. E então fazemos o que é necessário para servi-lo. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço por respeito e amor. Provérbios capítulo 9, versículo 10, disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Isto é temor a Deus. Por isso eu quero pensar com vocês nesta noite em 4 razões para temermos a Deus e assim viver de maneira piedosa. Primeira razão para temer a Deus é que a vida é curta. Olha o versículo 17, diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A primeira coisa que Pedro faz aqui é nos lembrar que somos peregrinos aqui nesta terra. Quando eu vejo esta palavra peregrino, eu lembro muito dos acontecimentos lá da Ásia para a Europa, das pessoas saindo dos lugares complicados, difíceis, bombardeados, guerras constantemente, indo para lugares mais tranquilos, e são navios lotados, navios clandestinos, pessoas caminhando pelas linhas de trem de ferro, atravessando fronteiras, encontrando obstáculos para chegar num lugar mais tranquilo, onde possa criar a sua família. E numa daquelas reportagens, eu vi uma cena que me tocou bastante. Eram 2 crianças. E o repórter então chegou para aquelas 2 crianças que carregavam cartazes. Naquele cartaz tinha desenhado uma casinha. E aí o desejo daquela criança, que estava naquele momento morando em tendas, feitas ali para passar aquele momento difícil, o desejo dela era ter uma casa. O desejo dela era ter um lugar onde ela pudesse constituir sua família, criar raízes ali e ter uma segurança. Quando eu vejo esta palavra peregrinos, eu lembro destas pessoas. É interessante porque o apóstolo Pedro fala muito sobre peregrinos, forasteiros. Ele fala demais aqui nesta carta, para nos lembrar que nós estamos aqui nesta terra como passageiros. Estamos vivendo na terra, mas com o coração ligado nos céus. Essa é a característica do cristão. E ele vai dizer que não devemos viver para as recompensas deste mundo, pois todas as coisas nesta terra são passageiras. Ninguém vive para sempre. Não importa quanto tempo você viva, não adianta você viver, não adianta você agir como se você fosse ficar aqui na terra para sempre, porque não vai. Não vai. Nesta peregrinação, não adianta você fazer uma construção, um edifício, ficar ali alugando quartos para os peregrinos, porque eles vão seguir para o paraíso e você vai ficar ali naquele edifício. Como diz a música, deitado sobre a janela, vendo a banda passar. Por isso, meus amados irmãos, a ideia é: desapegue das recompensas do mundo enquanto é tempo. Apesar de muitos irmãos terem pavor deste assunto, eu acho que deveríamos viver com o dia da nossa morte perante nós. Se você viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida, um dia você estará certo. Olha que a palavra diz: você nem sabe o que será da sua vida amanhã. A vida de vocês é como a neblina
que aparece por um pouco de tempo e depois some. Olha aí, isso é tudo que a vida é, uma neblina. Lá, quando a gente estava fazendo o seminário, a gente tinha uma experiência muito forte nessa questão da neblina, e até hoje lá ainda é conhecida por causa da neblina. O Riacho Grande tem uma neblina muito forte. Às vezes, meio-dia, aquela neblina vem chegando de mansinho, chegando, dali a alguns instantes você não enxerga mais nada. Mas, de repente, some tudo. Muito passageiro. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma neblina. Se você ainda não teve essa experiência de um lugar com bastante neblina, pense numa panela cozinhando um arroz. Você destampa a panela, sobe aquele vapor, aquela neblina, mas dali dissipa, some rapidinho. Assim é a nossa vida. É uma neblina passageira. Então, sabendo que a sua vida é uma neblina, o que você deve temer? Deve temer desperdiçar a sua vida em coisas que não importam. Temer viver 50, é curta. E a coisa que nós mais estamos vendo nesta época de pandemia é isso. Pessoas agora mais jovens estão morrendo. Vida é curta. Tema mais a Deus. Eu sempre brinco, você não é um gato ou uma gata que tem 7 vidas. Você tem uma só vida. E esta vida, ainda assim, ela é muito passageira. Ela é curta, meu irmão. E no final, só o que você faz, que você fez por Cristo, vai permanecer. Então, a primeira coisa, a primeira razão para temermos a Deus é esta, que a vida ela é muito curta. Nós precisamos temer viver esta vida curta com coisas que desaparecerão diante dos nossos olhos. Tema a Deus. A segunda razão é porque Ele é o nosso juiz. Versículo de número 17 vai dizer assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Aqui nós temos a seguinte ideia: que Deus cuida de cada um dos seus filhos, cada um de nós. Deus está olhando para nós como um verdadeiro pai terreno que cuida dos seus próprios filhos. Eu digo verdadeiro pai porque a gente também vê nas reportagens por aí quantos pais que não são verdadeiros pais abandonando seus filhos nas calçadas, nas caçambas de lixo e coisas assim por diante. Por isso eu digo um verdadeiro pai, porque um verdadeiro pai, falando pai terreno, um verdadeiro pai, e os pais que estão aqui de plantão, mães também, sabem disto. O pai arriscaria a sua vida para salvar a vida do seu próprio filho de um perigo. Arriscaria. Porém, o fato de chamarmos Deus de Pai, meus irmãos, não nos dá o direito de nos amoldar às paixões mundanas, vivendo de maneira desatenta por aí. Porque Deus, Ele sim é Pai, mas também é juiz. É isso que Pedro está dizendo. Ele é juiz e Pedro diz, e olha, Ele julga imparcialmente. O que esta palavra significa, imparcialmente? Está dizendo que Deus nos julga através de máscaras, ou sem máscaras diante de Deus. Quando eu falo de sem máscaras diante de Deus, eu lembro do salmista que ele diz, olha Senhor, não adianta esquecer nada de Ti, o meu desejo é pegar meus inimigos e dar-lhe os dentes na pedra, quebrar-lhe os dentes, não adianta esconder nada de Ti. Então Senhor, sonda-me e vê o meu coração, esquadrinha meu ser, porque diante de Deus não tem como esconder. Quando éramos criança, e eu acredito que muitos aqui fizeram isso, quando eu era criança e fazia alguma arte, e eu digo arte aqui, não é arte de fazer esculturas, desenhos, é arte mesmo, é teimosia.
E minha mãe era muito brava e ela batia muito na gente, mais que meu pai. E tudo que ela tinha na mão, ela atacava na gente. Era chinelo, rodo, cabo de vassoura, panela, o que ela tivesse na mão. Muito nervosa. E quando a gente fazia alguma arte, a primeira coisa que a gente fazia era correr da minha mãe. Correr e nos esconder. Esconder no meio do mato, esconder debaixo da cama, esconder dentro de uma mesa que ela tinha que era oca, esconder dela de algum jeito, porque senão ela ia nos acertar. E é interessante porque nem sempre dava certo, mas muitas delas deram certo e a gente escapava. Porque a gente tinha essa capacidade de esconder. O que eu quero dizer? Nós temos até maneiras para nos esconder uns dos outros, mas de Deus não. Sob o olho dele está tudo revelado. Quando Deus julga, ele vê através das máscaras que usamos para parecer que somos melhores aos olhos das outras pessoas. Eu gosto muito de, quando eu falo de máscara, lembrar sempre de um filme que eu sempre carrego na mente. Um filme, assim, não é para você assistir se você não tiver uma boa base bíblica, porque tem muitas heresias, mas todos os filmes a gente consegue tirar alguns ensinamentos. E este filme, ele nos fala muito sobre essa questão de máscaras. É o filme A Cabana. Lá tem uma família na igreja exemplar. O senhor de terno, todo bonito, elegante, a esposa bonita, arrumada, o filho também arrumadinho, tudo bonitinho, na igreja, mil maravilhas, louvando, lendo a palavra de Deus. Só que quando chegava na casa dele, a coisa mudava. O cabra começava a beber de maneira descontrolada, batia na esposa, batia no filho, e era aquela surra violenta, e então vivia com uma máscara diante das pessoas, querendo passar para as pessoas aquilo que ele não era. Às vezes, amados irmãos, nós também usamos uma certa máscara. Na igreja, na redondeza, nas vizinhanças, somos uma certa pessoa, mas dentro da própria casa, nós mudamos a nossa maneira de agir, a nossa maneira de portar-se. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus julga imparcialmente. Ele vê através das máscaras. Nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus não. Os homens podem ser enganados muito facilmente, mas Deus não se engana. Podemos esconder as coisas do pai, podemos esconder as coisas da mãe, podemos esconder nossas atitudes da esposa, do esposo, podemos esconder do pastor, do presbítero, do diácono, dos irmãos da comunidade, dos nossos vizinhos, mas saiba você que aos olhos de Deus, você está sem máscara. Homens podem ser enganados, mas Deus não. E olha, somos salvos pela graça. Você pode dizer, somos realmente, mas somos julgados pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Então não caia na armadilha de pensar que pelo fato de ser salvo pela graça, a sua vida não importa. Importa sim. Pois nossas obras serão julgadas, todas elas. Agora, nossas obras são julgadas não para determinar o nosso destino eterno, mas para determinar nossas recompensas no céu. Certa vez ouvi um pastor dizendo sobre esta questão das nossas obras, das nossas atitudes e ações terrenas, como elas determinam a nossa recompensa no céu. E ele diz, olha, não é questão de ser salvo para a graça, porque salvo para sempre, mas é esta questão de galardões, de recompensa. E ele diz, olha, um crente às vezes pode chegar no céu cheirando churrasco. Qual é a ideia de um crente chegar no céu cheirando churrasco? Porque ele passou ali na porta do inferno, mas chegou no céu. Mas as atitudes, as ações dele deixaram muito a desejar.
Nenhum crente vai escapar, meus amados irmãos, do olhar interrogativo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum. Todos os caminhos, todos eles levam para o trono do julgamento de Cristo. Então, o que devo temer? O que você deve temer? Tema levar a vida como se Deus não existisse. Quando cedemos à raiva, à maldade, à ganância ou à luxúria, estamos vivendo como se não acreditássemos em Deus. E hoje, com uma certa facilidade, até mesmo devido tanta tecnologia, já foi demonstrado de maneira científica que a internet é muito bom, mas uma porcentagem muito pequena dela é promissora. É um grande perigo hoje em dia. Quando buscamos a pornografia, por exemplo, para satisfazer nosso desejo, quando falamos palavras ofensivas, talvez aqui esteja uma das mais comuns entre nós, quando difamamos um ao outro, quando procuramos vingança, quando mentimos, quando magoamos as pessoas ao nosso redor, quando acumulamos tesouros, terreno para nós mesmos, quando queremos a qualquer custo ser o número 1 em todas as conversas, não importando quem, estamos vivendo como se não acreditássemos em Deus. Quando reclamamos por ser perseguidos, quando murmuramos por causa das dificuldades da vida, quando fofocamos, e aí tem muito crente dizendo, mas tem a fofoca santa, não deixa de ser fofoca, estou apenas compartilhando informações, não deixa de ser aquela antiga fofoca. Estamos vivendo como se não acreditássemos em Deus. E aí que está o grande perigo, porque mesmo indo à igreja todos os domingos, de manhã ou à noite, se vivermos desta maneira, estamos vivendo como se não acreditássemos em Deus. Não acreditamos em Cristo. Então teima, porque Ele é o nosso juiz. Apocalipse diz que Cristo está passando em nosso meio com olhos fumegantes. Ele sabe todas as coisas. A terceira razão para temermos a Deus é o sangue de Cristo. A Pedro diz que o sangue de Cristo é muito precioso. A palavra diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. O sangue de Jesus na cruz pagou o preço para nos resgatar, libertar do mercado de escravos do pecado. O sangue de Jesus é o mais precioso, ou é mais precioso do que o dinheiro. Eu digo que nenhum dinheiro é capaz de nos resgatar do pecado. Não importa, meus irmãos, não importa o quanto dinheiro, o prata ou ouro que pudéssemos pagar, nunca poderíamos pagar por um só de nossos pecados. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, e isso não seria tão ruim assim, mas ainda assim, eu não poderia perdoar nenhum dos meus pecados. Somente Cristo. Somente Cristo pode nos redimir da escravidão do pecado e da morte. Um pai ou uma mãe, eles só podem passar para os seus filhos ou a sua geração coisas temporárias da vida, porque porque viemos a este mundo sem nada. E como dizem aí, deixaremos este mundo sem nada. Aliás, eu sempre digo também, talvez nem a sua última roupa é você que vai escolher.
alguém vai escolher para você a sua última roupa. A não ser que você converse com alguém, você quer se vestir assim, no momento do seu próprio velório, e essa pessoa vai lá e vista você daquele jeito. Mas geralmente não é assim que funciona. Nem a sua última roupa é você que escolhe. Então, meu amigo, nenhum dinheiro, nada, nem ouro, nem prata, diz Pedro, irá poupar que sua vida seja lançada no inferno. Só o sangue de Jesus pode livrar você do inferno, perdoar seus pecados e abrir o céu para você. E então nós chegamos na quarta e última razão para temer a Deus. Versículo 20 a 21, nós temos aí a nossa salvação. Uma salvação planejada antes da criação. Olha o que Pedro vai dizer: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa salvação através da morte de Jesus Cristo desde o princípio do mundo. O plano da redenção, salvação, estava no coração de Deus muito tempo antes do pecado entrar no mundo. Contudo, Pedro diz que Deus só revelou o seu plano de salvação quando Jesus veio ao mundo. Então Cristo morreu por minha causa e por sua causa. E por fim, o apóstolo Pedro disse que Deus planejou a redenção para o seu povo, para que o seu povo vivesse em uma esperança viva. Logo, meus amados, ninguém pode dizer que conhece a Deus e não estar feliz com Ele. O que nós podemos, então, concluir com toda esta palavra escrita por Pedro? Amados irmãos, quanto mais acreditamos em Cristo, mais temeremos a Deus. Porque a nossa vida deve ser motivada por respeito e amor a Deus. Se eu faço isso ou aquilo, é porque eu amo a Deus. Interessante porque Pedro mesmo vai dizer um pouquinho mais à frente que nós somos uma nação santa, escolhida, raça eleita, de sacerdócio real de Deus. Como é esse negócio de sermos sacerdotes reais de Deus? Em tudo que nós formos fazer, em tudo, devemos fazer para Deus. No trabalho, se o meu trabalho é esse, eu vou fazer para Deus. Não importa se o meu gerente é assim, assado, ou o chefe, não, estou fazendo para Deus. Vou sair, levar meu filho para passear. Estou fazendo isso para Deus. Estou jantando com a minha esposa, fazendo para Deus. Ou vice-versa. Precisamos ter uma mente em Cristo. É o que nós chamamos de mente cristocêntrica. É o foco em Cristo. Focado em Cristo. Naquele livro, Família da Aliança, do Van Grone, lá conta um trechinho sobre a esposa dele. E disse que eles tinham muitos filhos. E a grande dificuldade daquela senhora, daquela nossa irmã, era depois do almoço e do jantar. Eram muitos talheres e pratos e panelas para serem lavados. E ela tinha filhos homens e muitos homens. E era uma situação totalmente diferente, era uma época diferente. Ela fazia toda aquela limpeza sozinha. E ela resmungava muito, porque era muita vasilha para serem lavadas. Até que um dia ele chegou na cozinha e tinha uma plaquinha um pouco acima da torneira. Tudo que faço para Deus. Diz que a partir daquele momento, então, ela começou a lavar aquela louça com muito mais alegria, afinco. E toda a família se envolveu naquele contexto e todos se passaram ali a ajudar uns aos outros e ficaram felizes. Então, essa é a questão. Tudo que nós fazemos para Deus.
E quanto mais nós acreditamos em Cristo, uma mente em Cristo, nesse sacerdócio real, temeremos a Deus. Se Cristo morreu por mim, não há nada tão grande que eu não possa fazer por Ele. Então, que a nossa vida esteja sempre neste ponto focada em Cristo Jesus. Em cada ação, cada atitude, cada agir da nossa parte. Amém? Deus abençoe a nossa vida ricamente e nos conceda sempre a alegria de poder servi-lo cada vez mais fiel. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade também de ouvir a Tua palavra nesta noite. Nos abençoe, nos guarde, leve-nos de volta aos nossos lares, guardados e amparados pelo poder do Espírito Santo. Aqueles amados irmãos que nos assistem neste momento ou irão assistir, que o Senhor também, ó Deus, na Tua misericórdia, no Teu amor, esteja com as Tuas mãos preciosas sobre todas as vidas, todos os nossos irmãos, todos aqueles que necessitam, Pai, do carinho, do amor, vindo dos altos céus. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado novamente, pastor, pela palavra. Nós vamos dar sequência no nosso culto, irmãos, e nesse momento nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 313, chamado Prontidão. Ao som do playback, nós levantamos. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, a Deus resoluto ao seu lado está. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata foi o Senhor Jesus que nos redimiste, mas por tua cruz, sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo
a chamar pela tua graça, pelo teu amor. Eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar pela tua graça, pelo teu amor. Eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Podeis assentar. Nós vamos orar mais uma vez. Dessa vez eu peço que a nossa irmã Tamires possa fazer uma oração para a gente, orando e agradecendo por esse momento, agradecendo pelas bênçãos do Senhor e pelo Senhor estar nos provendo dessa forma. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que tivemos. Graças te damos, ó Pai, porque podemos nos reunir como irmãos, como corpo de Cristo, ó Pai, como tua igreja, para louvar a teu nome e aprender mais sobre tua palavra, Senhor. Nós somos gratos pela vida do reverendo à frente, nós somos gratos pela vida do Pedro também, ó Senhor. Somos gratos por todos aqueles que trabalham hoje, Senhor, durante o seu culto, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ouvir da tua palavra. Graças te damos, Senhor, também pela mensagem, porque ela é importante para nós, ela toca nossos corações, porque, Senhor, ela vem acompanhada do desejo de sermos melhores, de sermos mais fiéis a ti, Senhor, de sermos mais esforçados na tua caminhada, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque cada dia é um novo dia que o Senhor nos dá a oportunidade de falar sobre ti, de aprender sobre ti e de caminhar para mais perto de ti, Pai. Nós somos gratos porque sabemos que pelo nosso coração nós estaríamos cada vez mais distantes de ti, nós estaríamos cada vez mais voltados ao pecado. Mas tu nos resgataste, Pai, tu deste teu Filho amado em favor de nós e por isso somos sempre gratos. Nada que possamos fazer é capaz de agradecer ou capaz de ser merecedor do sacrifício de Cristo. E por isso, Pai, mais uma vez agradecemos a Ti. Que nós possamos, Pai, também levar a Sua palavra para outros, que nós possamos levar o Evangelho de Cristo para o mundo. Ajuda-nos, ó Pai, durante essa semana, que possamos, Senhor, passar os dias meditando, orando na Tua palavra e, Senhor, também praticando ela. Nós agradecemos mais uma vez e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pedir para o pastor dar-nos a bênção apostólica e depois vamos cantar o Tríplice Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus e Pai sustentador, os ensinamentos, as maravilhas e o consolo do Espírito Santo estejam sobre todos vós aqui com os nossos irmãos, espalhados por todos os cantos da terra, agora e para todo sempre. Amém.
Irmãos, só para deixa eu ligar. Agora sim. Irmãos, quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer novamente ao pastor Eurípides e a sua família que aqui está nos ajudando. Obrigado mais uma vez pela instrumentalidade também. E queremos agradecer também a quem nos assiste, que estão online nesse momento e estão podendo também ter acesso à palavra de Deus dessa forma. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus e esperamos todos aqui no domingo que vem.